Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, 93 para quem é de 93, paz profunda para quem é de paz profunda. Hoje a gente vai observar as correlações entre Telema e neoplatonismo. E também para quem não sabe o que é Telema e para quem não sabe o que é neoplatonismo, a gente trouxe um expert para explicar para vocês o que são essas palavras e como é que elas trabalham junto. Mas antes da gente chamar o nosso convidado, que já esteve aqui, ele já é velho da casa, eu vou trazer para o boteco o Rodrigo Lutarque, do Projeto Mayhem. Salve, pessoal! Hoje vai ser mais uma noite de filosofia. Diretamente do Pedra de Afiar, Paulo Jacobina. Fala, galera, tudo bem? Será que hoje a gente vai descobrir que a correspondência existe para fazer uma única vontade? E os bruxos de plantão do Conexão Pagã, André Correa. Saudações, seres humanos, interessadíssimo no assunto. Quero ver como que a busca pela verdade e a verdadeira vontade se encontram aí no meio do caminho. Diretamente do Japão, Robson Belli. Kyujin-san. 93 em japonês, porque hoje eu não vou dar o bom dia, boa tarde, boa noite, e eu quero saber como a transcendência e a realização espiritual do neoplatonismo e de Telema funcionam em conjunto. E diretamente do mortesúbita.net, Thiago Tamosalska. Boa noite, pessoal, tudo bom com vocês? Prazer estar aqui de novo com vocês e com uma pessoa tão legal, tão criativa, tão maravilhosa aqui para falar com a gente hoje. Eu tive a sorte de sentar do lado dele no simpósio Citra Ahra. A gente bateu um papinho lá, já comprei o livro dele lá mesmo, já veio autografado e tudo. E aí é irresistível chamar ele quando sabe quanto ele manja desse assunto que ele vai falar com a gente hoje. Seja bem-vindo, Lucas. Valeu, obrigado. Eu estou aqui, vou ler o currículo dele, embora ele já tenha participado aqui com o Mayhem outra vez. Você tá tão diferente que parece outra pessoa do que quando você veio. Tá num naipe mais Indiana Jones, agora tá mais alinhadinho. Sim. Mas eu vou ler aqui para cabeludo, cabelo comprido. Parece que é o irmão do... Não sei qual dos dois que é o Lucas do bem e o Lucas do mal, mas eles parecem irmãos. Bom, o Lucas é Lucas Altman, falei certo? Isso, É historiador e escritor. Ele tem 2 livros escritos que mesclam literatura, misticismo, intitulados A Festa das Máscaras, que foi o assunto que ele veio falar aqui no Mayhem antes, né, no episódio 158, quem quiser dar uma procurada aí. E depois ele escreveu O Demônio do Deserto, que é maravilhoso, que é o que eu eu não posso falar muito, que eu estou na metade, mas já me conquistou demais esse livro, assim. É muito legal você ver autores nacionais fazendo um trabalho com tanta qualidade. Bom, como historiador, ele é mestrando do programa de pós-graduação em História pela Universidade Federal do Paraná e tem como foco a pesquisa de, Robson, você vai gostar disso, de iâmblicos, teurgia e neoplatonismo. Ou seja, talvez ele volte mais vezes ainda aqui para falar com a gente sobre os projetos acadêmicos dele. Tem 3 trabalhos acadêmicos publicados sobre gnosticismo antigo, e foi a primeira pessoa no país a pesquisar academicamente sobre o gnosticismo nasceno. O Lucas, da vez que ele veio antes, ele contou mais da vida pessoal dele, o processo criativo. Acho que seria legal agora, para esse episódio, você contar um pouquinho da sua vida acadêmica, para falar como é que você foi parar no neoplatonismo. Acho que dá uma complementada assim. Perfeito, perfeito. Aí então, a gente entra no assunto do neoplatonismo, Telema, e você rege aí a gente. Tá. Bom, primeiramente, boa noite a todo mundo. Muito obrigado pelo convite aqui, é sempre um prazer estar conversando com vocês. Então, meu envolvimento academicamente, filosoficamente, espiritualmente com o neoplatonismo, eu considero que ele começa nas minhas primeiras investigações sobre filosofia. Assim. Eu me interessei muito cedo por filosofia, quando eu estava no primeiro ano, eu tinha 14 anos, eu tive uma aula de filosofia em que o professor literalmente tentou provar para a gente que o mundo não existia segundo Platão. E eu achei isso uma pira, assim, a turma inteira não gostou, ficou, cara, essa aula não fez nenhum sentido, mas eu tive, assim, muitos insights no meio daquilo e saí falando para todo mundo que o mundo não existia, porque Platão tinha demonstrado para mim que o mundo não existia. E eu achei aquilo muito fantástico, que é a possibilidade de você questionar os elementos mais essenciais da existência. Assim, é muito fácil a gente questionar uma ideia política, é muito fácil a gente questionar um livro que a gente leu de literatura, mas a gente questionar se a gente de fato existe, se o mundo ao nosso redor de fato existe, é a primeira pergunta, é a pergunta mais elementar de todas. Então eu fui tragado aí, e quando eu tinha 15 anos de idade, eu já comecei a ler Platão. Foi 14, 15 anos de idade, eu fui na biblioteca da
do colégio que eu estudava, peguei o livro do Platão dos Pensadores, comecei a ler o Fedon, comecei a ler o Criton, fui lendo vários dos diálogos platônicos, tive dificuldade, né, na época, quase reprovei no colégio, porque deixei de estudar as coisas do colégio para ficar estudando platonismo, mas isso me abriu para a filosofia, né, e filosofia antiga de modo mais específico, assim. Então, foi um período que eu também li um livro que me marcou muito sobre pré-socráticos, então eu gostei muito da filosofia pré-socrática, mas Platão já tinha chamado a minha atenção, principalmente por esses questionamentos que ele fazia acerca da realidade. Tipo, o mundo existe? O mundo como a gente conhece, o mundo como a gente entende, ele é real? E se ele não é real, o que significa ele não ser real? A gente estar vivendo em um mundo que não é tão real assim quanto a gente pensa. E aí eu tive a minha jornada filosófica, assim, depois eu caí um pouco para outro lado, eu comecei a gostar muito de Nietzsche, então eu li e estudei muito Nietzsche, minha adolescência foi estudando Nietzsche, inclusive é interessante a correlação de Nietzsche e Platão, porque eles têm uma querela ali entre os dois, que é muito construtiva, mas eu fui para Nietzsche, estudei muito Nietzsche, gostei muito de Aristóteles. Lá quando eu tinha mais ou menos 16, 17 anos, eu escrevi o meu primeiro livro, que era um livro de filosofia que eu tentava fazer uma relação entre Aristóteles e Nietzsche, entre o primeiro motor imóvel do Aristóteles e a noção de vontade de potência do Nietzsche. Só que era um livro ainda muito amador, eu depois comecei a estudar outras coisas e percebi que não era bem por ali, que eu deveria estudar mais, eu deveria me aprofundar mais antes de escrever um livro sobre filosofia. Deixei esse livro de lado, o nome dele, inclusive, era Expressionismo Filosófico. E deixei ele de lado um pouco, esse livro, continuei estudando filosofia, até que em determinado momento da minha vida chegou na hora de eu decidir o que eu ia fazer de graduação, né? E eu tinha duas opções, ou eu ia fazer filosofia para estudar filosofia antiga, ou eu ia fazer história para estudar a história das religiosidades no mundo antigo. Eu acabei optando pela história, então eu entrei na graduação de História na Universidade Federal do Paraná, em que eu já fui mobilizado com a ideia de estudar religião, mas muito onde a religião na antiguidade, a magia na antiguidade, a teurgia, tem interseções com o modo de pensar filosófico, né? E uma das primeiras tradições em que eu caí foi no gnosticismo. Então eu comecei a pesquisar gnosticismo, e principalmente gnosticismo naasceno, que é um tipo de gnosticismo muito pouco estudado. Aqui no Brasil você não tem nenhuma pesquisa, você não tem nenhuma pesquisa em Portugal sobre isso, além da minha. Em língua portuguesa a gente não tem nenhum artigo sobre gnosticismo naasceno, mas eu peguei isso para mim e comecei a estudar, e eu produzi 3 pesquisas científicas em iniciação científica para a UFPR sobre gnosticismo naasceno. Na primeira eu analisei a relação do gnosticismo com a polêmica antignóstica criada pela igreja, então igreja proto-católica, que não é ainda igreja católica, mas igreja proto-católica versus gnósticos. Eu analisei o lugar do gnosticismo naasceno no meio dessa, vamos colocar assim em português direto, dessa treta que estava acontecendo entre proto-católicos e gnósticos. Depois eu analisei a função do mito de Atis e Cibele, que é o mito da castração de Atis, dentro do gnosticismo naasceno, na minha segunda pesquisa, porque esses gnósticos naascenos interpretam que a castração é uma forma de retorno à androginia, então eu estudei o tema do deus andrógeno no gnosticismo, e como que eles interpretaram esse mito. E por terceiro, eu fiz um estudo da relação entre o mito de Ísis e Osíris com o gnosticismo naasceno. Então foram essas 3 pesquisas que eu fiz, isso virou meu TCC, mas já na graduação eu já estava flertando muito com o neoplatonismo, né, principalmente com o meu interesse por iâmblico. E na graduação mesmo, enquanto eu estava pesquisando o gnosticismo, eu descobri que tinha um professor no meu departamento que era especialista em neoplatonismo, que é algo raro você ter uma pessoa que é especialista em neoplatonismo, que é o Bernardo Brandão, que o Bernardo Brandão é um dos grandes especialistas brasileiros em Plotino, especificamente, e o que ele estuda é misticismo em Plotino, estados alterados de consciência em Plotino, que é exatamente o que eu estava interessado. E eu decidi mandar um e-mail para esse cara, né? Mandei um e-mail para ele, falei, tenho interesse na tua pesquisa, eu acho muito interessante esses temas. E ele me respondeu, falou, vamos marcar um café, vamos conversar um dia. E aí eu falei, putz, ferrou, né? Eu nem tinha lido nada do cara, agora eu vou ter que ler. Assim, peguei, imprimi a tese de doutorado dele, imprimi a dissertação de mestrado dele, em poucos dias li tudo, e fiquei extremamente fascinado por aquilo que eu li. Assim, foi como se um universo que eu estivesse buscando a minha vida inteira tivesse se aberto na minha frente. E eu falei, é isso, preciso conversar com ele. A gente foi tomar o nosso café, a primeira vez que eu fui ele não me atendeu. Segunda vez que eu tentei, ele estava lá, ele apareceu, eu sentei na frente dele, a gente começou a conversar. Em determinado momento, eu falei para ele, cara, eu nunca consegui entender, tipo, eu consigo racionalmente entender, mas eu nunca consegui ter uma experiência do que Platão está falando com o mundo das ideias, o mundo inteligível. E aí, o modo como ele falou, o modo como ele articulou a conversa, ele me conduziu para uma experiência que eu tive naquele momento, enquanto eu estava conversando com ele, que é o que no neoplatonismo a gente chama de noesis.
que é quando você tem um insight, em português isso chama-se intelecção, que é quando você tem um insight, e aquele insight dissolve a tua mente no ato do insight, e você fica num estado de consciência que você percebe a realidade através de uma perspectiva, através de um estado de consciência muito mais profundo do que aquele que a gente está habituado. Então é um insight que ele movimenta a raiz da tua consciência e você passa a ter uma contemplação maior sobre a realidade. Quando ele me explicou sobre o mundo das ideias e eu tive essa experiência, eu falei, caralho, meu Deus, é com esse cara que eu preciso estudar. E aí eu descobri que ele estava dando uma matéria na pós-graduação de filosofia, e ele estava dando uma matéria só sobre Plotino, que a gente estava lendo, se eu não me engano, a Enéida 3.8 do Plotino. E eu era um graduando de História, mas eu comecei a fazer uma matéria na pós-graduação de Filosofia com ele, indo fazer essa disciplina. E assim, toda vez que eu entrava na sala, eu ficava lá 1 hora e meia sentado, e eu saía literalmente tonto. Eu lembro de uma vez que eu tive que me segurar, assim, porque eu estava muito tonto dentro do elevador, saindo do prédio da reitoria aqui da Universidade Federal do Paraná. Então foi uma experiência para mim que foi muito marcante. Ele foi o meu iniciador ali, o meu mistagogo no neoplatonismo, foi aquele que me iniciou a pensar neoplatonicamente, porque o mais difícil do neoplatonismo é você conseguir pensar junto com os neoplatônicos. E a partir de então eu comecei a estudar sozinho por conta e fui tendo uma série de experiências que foram me mostrando caminhos a serem trilhados dentro do neoplatonismo. Depois de um tempo eu cheguei a coordenar um grupo de estudos sobre Plotino, com algumas pessoas. Esse grupo de estudos durou mais ou menos 1 ano. Foi uma experiência muito interessante e dei aula, comecei a dar aula sobre o tema, e dar aula sempre foi muito rico, porque eu sempre aprendi muito na medida que eu ia dando aula também, né? O neoplatonismo tem muito disso, quando você vai falando sobre o assunto começa a se movimentar sozinho dentro de você, e você vai tendo mais insights, você vai tendo mais intelecções sobre isso. E foi esse engajamento com o neoplatonismo que fez eu decidir que eu queria ir para essa área. Eu falei, bom, o gnosticismo é interessante, gnosticismo me ajuda a compreender neoplatonismo, mas eu quero ir para o neoplatonismo. Mas para onde que eu vou? E aí eu sempre gostei muito do Plotino, mas eu queria estudar mais teurgia, eu queria entender o que é a teurgia na antiguidade, né? O que eles estão fazendo quando eles falam que eles estão praticando teurgia. E eu já tinha o meu interesse muito grande no iâmblico, e durante a pandemia eu decidi imprimir literalmente todos os artigos e o livro já escritos por um historiador chamado Gregory Shaw, que é um grande especialista em iâmblico. Eu imprimi todos os artigos que ele já escreveu e eu fiquei mergulhado nisso durante a pandemia, e foi quando eu tive certeza que era em iâmblico que eu queria me aprofundar. Então, o meu segundo iniciador no neoplatonismo foi o Gregory Shaw, que foi quem me apresentou uma visão muito lúcida, uma visão muito profunda de iâmblico. Inclusive, ele é um autor que ele tem textos que eu acho riquíssimos, comparando o iâmblico com o Tantra, levando o neoplatonismo para fora do neoplatonismo, para pensar o neoplatonismo nas várias áreas da vida. No meio disso, eu estava fazendo análise com um psicólogo junguiano, que a orientação dele é psicologia arquetípica, que é do James Hillman, e eu descobri que o James Hillman faz o que ele considera uma psicologia neoplatônica. Ele se baseia muito em Plotino, ele pega muita coisa do Jung e ele faz uma forma de psicoterapia muito baseada no neoplatonismo. Então eu percebi que eu já estava imerso nesse mundo, assim, tanto através da análise que eu estava fazendo, tanto através dos meus estudos filosóficos, tanto conectando o que eu estava praticando de magia cerimonial com o que eu via na teurgia do iâmblico, e aí eu decidi entrar no mestrado e começar a pesquisar sobre o iâmblico, e é onde eu me situo atualmente, assim, eu tô pesquisando sobre o iâmblico academicamente, estou analisando o iâmblico na relação com 3 esferas, iâmblico e a filosofia, iâmblico e a magia, iâmblico e a religião tradicional, como que iâmblico nessas 3 esferas, como que ele atua e articula isso para pensar a teurgia. Tá? Eu acho que passar para o pessoal que levantou a mão, né? Vamos lá. A minha primeira pergunta, na verdade, é mais uma curiosidade, porque você comentou lá no início da sua explanação que você também se interessou muito pelos chamados pré-socráticos. Né? Aí eu queria saber se você tinha alguma escola de mais interesse, ou porque, por exemplo, eu sou apaixonado pela Eliática, né? Para mim, Parmênides, Zenão, são pessoas incríveis com a busca dele do ser, né? A definição do ser, né? Então, tinha alguma escola que te chamou mais atenção, ou que você continua bebendo nela nas suas pesquisas, né? Vai buscar esse conceito do ser, ou de cosmogonia, do elemento essencial que você vai encontrar em outras escolas.
chamadas pré-socráticas na sua pesquisa, na sua linha de pensamento, ou foi uma coisa que ficou só na adolescência como gosto mesmo? Não, eu acho que o meu interesse nos pré-socráticos ele continua porque, de algum modo, os pré-socráticos vivem dentro do platonismo, né? O questionamento do ser, do Parmênides, ele é essencial, principalmente dentro do neoplatonismo. Assim, você está buscando esse ser, você está buscando a experiência dessa unidade fundamental que o Parmênides fala. Assim. Então, eu considero que isso continuou na minha vida, na minha busca pessoal mesmo, não só academicamente, porque, assim, a academia é o que eu faço para viver, mas a minha busca filosófica ela é uma busca interna minha de experiência de mundo mesmo. Assim. Então, eu leio esses filósofos para buscar entender o mundo em que eu vivo, a realidade em que eu vivo, o que eu experiencio na realidade ao meu redor. E os filósofos pré-socráticos, eles me deram uma base, e essa base ela continua sendo reiterada nos meus estudos de neoplatonismo. O Parmênides é essencial, mas na época, na minha adolescência, o meu preferido era o Heráclito e o Anaximandro. Eu gostava do Heráclito e do Anaximandro. Inclusive, eu gostava muito do Nietzsche, então eu estava lendo muito do Heráclito pelos olhares do Nietzsche, né? Então, eu estava muito interessado na questão do devir, da dinâmica da mudança de todas as coisas, e esse era o meu interesse principal na época. Hoje em dia, eu já me interesso por todos eles, e eu vejo todos eles como parte da grande tradição filosófica que é a filosofia antiga, e tudo está em diálogo, assim. Ah, perfeito. Até mesmo porque o próprio Parmênides, né, ele tem uma certa figura especial nas obras do próprio Platão, que depois, né, Exato. você tem pelo menos 2 diálogos, ele aparece mais vezes, e o próprio Platão comenta que ele não sabe se ele entendeu aquilo que o Parmênides estava querendo dizer, né? Que é algo que Sim, até hoje rende muito debate. sim. O Thiago? Pode... Bom, primeiro eu queria pedir para você a gentileza de explicar para o Enzo, para a Valentina, para todo mundo que está assistindo a gente no futuro, um pouquinho melhor sobre o que é o neoplatonismo exatamente para essa galera. Assim, não precisa ser tão profundo quanto você com certeza sabe, mas o que a pessoa precisa saber para poder escutar o que você vai contar aqui para a gente hoje. E minha segunda pergunta, provocação, eu queria que você fizesse a ponte do que você aprendeu com os seus estudos e da sua prática pessoal, particularmente em Telemann. Não sei se você quer puxar para esse assunto, mas no seu livro aqui, mostrar para a galera que quiser conhecer, é um livro de fantasia, de ficção que o Lucas escreveu, mas ele é permeado de filosofia. E tem muito de Telemann aqui. Então, eu queria que você fizesse essa ponte entre esses dois universos para a gente. Tá, perfeito. Então, posso dar uma resposta um pouco mais longa sobre o que é neoplatonismo? Pelo amor de Deus, sim. Tá, beleza. Então, assim, se a gente vai definir neoplatonismo de um modo bem básico, a gente vai falar que é uma das correntes filosóficas da antiguidade, é parte da filosofia antiga. Então, a primeira pergunta que a gente tem que fazer, que é mais fundamental para a gente entender o que é neoplatonismo, é a gente entender o que é filosofia antiga. Porque hoje em dia, quando a gente fala de filosofia, vamos falar de filosofia, que a gente vem na mente uma pessoa com um blazerzinho, um óculos, na frente de um quadro, escrevendo teorias, as pessoas olhando aquilo e aprendendo, e eles estão estudando filosofia, eles estão praticando filosofia de algum modo. Hoje em dia, a filosofia é algo que a gente entende muito como uma explicação da realidade, uma explicação do universo, uma explicação de uma série de fenômenos, né? E esse é o modo como a gente entende filosofia no mundo contemporâneo, mas filosofia não era isso na antiguidade. A filosofia na antiguidade era um modo de vida, era era um exercício contínuo, diário de viver. Então, a filosofia envolvia uma parte que, sim, era uma parte teórica, uma parte intelectual, mas ela era muito mais do que isso. A filosofia ela era um processo de transformação da personalidade total do indivíduo no ato de se transformar, né? No ato de filosofar, a pessoa tinha sua personalidade inteira transformada e ela passava a viver filosoficamente. Um dos termos que a gente tem na antiguidade para descrever a filosofia é teknetubio, que em grego significa a arte do viver. Então, a gente estava fazendo filosofia na antiguidade quando a gente estava tomando banho, a gente estava fazendo filosofia quando a gente estava se relacionando com as pessoas, a gente estava fazendo filosofia quando a gente estava amando, quando a gente estava odiando, quando a gente estava dormindo e quando a gente estava acordando. Filosofia era uma coisa integral. Se a gente fosse fazer um paralelo, filosofia na antiguidade estaria muito mais próxima de uma disciplina espiritual hindu e yógica do que hoje a gente entende como filosofia, entende? Essa diferença é muito fundamental, assim. Então, Platão, os filósofos da antiguidade, eles eram professores de um estilo de vida, né? Eles não eram pessoas que estavam meramente passando uma teoria a respeito da realidade, como é um filósofo hoje em dia, né? Quando a gente fala estudar filosofia,
a gente está pensando em pegar o nosso caderno e ficar lendo, estudando e fazendo anotações, quando filosofia na antiguidade implicava muito mais uma transformação da tua personalidade, uma metanoia, que é uma transformação da tua consciência, do teu estado de espírito, do teu estado de ser. Então, eu poderia estar fazendo filosofia na antiguidade, sentado em silêncio no meu quarto, como os estoicos faziam, repassando na minha memória tudo aquilo que eu vivenciei no meu dia e o que eu poderia ter feito melhor no meu dia e o que eu poderia não, e o que não poderia ter feito melhor, né? Eu repasso o meu dia e eu reflito o meu dia e tudo aquilo que me aconteceu naquele momento, o que aquilo tem para me ensinar, e eu estou em silêncio no meu quarto fazendo um exercício meditativo de rememorizar tudo o que eu passei, de tomar mais consciência sobre o meu ser, sobre a minha personalidade, a minha estrutura. E esse exercício de me tornar mais consciente sobre mim mesmo era a filosofia. Você tem um aspecto da filosofia antiga, que é a psicoterapia, né? Que é diferente da psicoterapia de hoje, mas ela é uma terapia sobre as nossas paixões. Então, por exemplo, Sêneca tem um livro dele que é sobre a ira, que é sobre a raiva. Então, Sêneca passou muito tempo observando a sua própria raiva, observando a sua própria ira, né, tomando consciência a respeito de si mesmo, a respeito das suas paixões, e produzindo uma reflexão que é uma reflexão de transformação total da personalidade, né, a partir de vou pensar minha raiva, vou pensar meus humores, ou no caso de Platão no Banquete, vou pensar por que eu me apaixono, por que eu sinto atração por outra pessoa, né, e você está fazendo filosofia em todos esses momentos. Então, seja numa psicoterapia, que é você pensar sobre a sua raiva, uma coisa muito íntima sua, seja o exercício estoico de reflexão, depois que você termina o seu dia, de você repensar o seu dia, seja exercícios de visualização que você vai ter no neoplatonismo para você conseguir ter um maior insight sobre uma ideia, seja exercícios sobre como você deve comer, né? Plotino, por exemplo, diz que comia uma vez a cada 2 dias só, né? Então, exercícios ascéticos que trabalham o corpo. Então, hoje eu decido que eu não vou comer, eu vou fazer um jejum. Isso era filosofia também. Até práticas mágico-espirituais, no caso, a teurgia, né? Que são, parte integral do neoplatonismo antigo. Então, eu estou no meio de um ritual fazendo uma invocação a uma divindade, estou invocando lá Hermes Trismegisto, por exemplo, e eu estou fazendo filosofia. Então, filosofia era uma coisa muito abrangente na antiguidade, porque ela envolvia uma transformação total psíquica do indivíduo. O indivíduo era completamente transformado pelo filosofar. Inclusive, o Pierre Hadot, que é o principal teórico nessa linha da filosofia como modo de vida, ele comenta, inclusive, que as pessoas mudavam o jeito delas de se vestir depois que elas começavam a filosofar. Então, essa imagem que a gente tem do filósofo barbudo, andando com aquela roupa, aquele lençol branco em volta do corpo, que a gente geralmente tem essa imagem que a gente tem do filósofo da antiguidade, de fato, as pessoas começavam a se vestir diferente, elas deixavam a barba crescer quando elas começavam a filosofar. Então, você tem uma transformação total da personalidade da pessoa. E cada escola filosófica está tentando buscar, de algum modo, aquilo que os gregos chamam de eudaimonia. Né? Eudaimonia, se a gente for traduzir, é literalmente ser possuído pelo bom daimon. Mas que tem uma conotação de uma vida manifestadamente mais feliz, uma vida manifestadamente mais agradável, que seria você ser possuído pelo bom daimon. Todas as tradições filosóficas estão buscando isso por caminhos diferentes, ou alguns caminhos até muito semelhantes. A filosofia platônica, né, toda a tradição platônica, ela está buscando essa eudaimonia, e ela tem como característica principal a busca por uma coisa que a gente pode traduzir para o português como a contemplação do divino. Né? É a teoria, que seria a contemplação em grego do theos, que é o princípio divino da realidade. Né? Então, o platônico é uma pessoa que ele está buscando um modo de vida que transforme integralmente a sua personalidade, todas as estruturas do seu ser, para que ela possa chegar a uma contemplação do divino, e essa contemplação do divino vai levar a uma eudaimonia, vai levar a um tipo de vida divinificado, a um tipo de vida deificado, e um tipo de vida mais harmônico com as potencialidades da natureza e do mundo, do cosmos ao nosso redor. E esses platônicos, eles têm como característica central e principal o fato de que eles estão inspirando a sua vocação filosófica nos escritos de Platão. E assim, se a primeira pergunta que eu falei que a gente tinha que responder é o que é filosofia antiga, a segunda pergunta que a gente tem que responder é o que é Platão na antiguidade. Porque hoje em dia a gente também vê Platão como um dos grandes desenvolvedores do método filosófico, alguém que foi excelente para o desenvolvimento da argumentação racional,
é um filósofo, a gente pensa em teoria das ideias, a gente pensa em mundo físico, mas a gente perde quem é Platão e principalmente quem era Platão para os filósofos da antiguidade. Primeira coisa do Platão, que é muito interessante, é que você não consegue encaixar, você não consegue colocar numa caixa fechada todos os escritos e diálogos do Platão como se eles fossem harmônicos entre si. Então, Platão fala uma coisa X sobre a realidade, é isso que Platão está falando sobre a realidade, porque ele fala X em um diálogo, e em outro diálogo ele vai lá e fala Y. Ele fala uma coisa completamente diferente. Então, tem vários diálogos que Platão defende a teoria das ideias, mas ele, no já citado Parmênides, refuta a própria teoria das ideias que ele mesmo desenvolveu. Então, Platão, a todo momento, está se autorrefutando nos diálogos dele e acaba que a gente não tem uma homogeneidade no Platão. O que isso significa? Lucas, desculpa te interromper, mas essa é uma coisa que eu observo, não é só no Platão, né? Muitas vezes a gente vê isso, e eu me pergunto se não é questão do cara ir amadurecendo e mudando de ideia mesmo. Então, no caso do Platão, a gente tem várias teorias sobre isso, sobre o que aconteceu para ele mudando nos diálogos, mas um fato elementar aqui é a ideia de que Platão não estava buscando dar uma resposta final sobre a realidade. Ele estava buscando provocar perguntas. Então, se a gente olha Platão não como alguém que está dando resposta, mas como alguém que está provocando pergunta, a gente vê que ele é bem sucedido em produzir perguntas e não em produzir respostas. As respostas até aparecem, mas elas sempre caem em novas perguntas. Então, ele é um verdadeiro... Pode falar. Não, e até complementar também, né? Perdoe a interrupção, que o Platão também tinha assuntos que ele não escrevia sobre. Como, por exemplo, a gente tem os manuscritos dele falando que as cartas dele, em alguma das cartas, ele recrimina uns discípulos dele que escrevem sobre o bem. Que ele fala, o bem não se escreve. O bem é algo... Existem coisas que você não escreve para não passar adiante. Você fala só boca ao ouvido de quem já comeu o capim suficiente para poder entender também, né? Exatamente, exatamente. Então, você vê que o que Platão produziu são diálogos, e esses diálogos são exercícios para a gente poder contemplar a realidade mais profundamente. Ou melhor, para que a gente possa ser provocado pelos diálogos, e a partir disso que a gente seja mobilizado a ter insights sobre a realidade. Mas o que importa é o insight que a gente está tendo, não o conteúdo do que está escrito em si, né? Então, por exemplo, o caso clássico do banquete. O banquete é uma narrativa de pessoas que estão se banqueteando após um festival dionisíaco e que eles se perguntam o que é o Eros, e cada um deles começa a tecer um elogio ao Eros, o Eros que é o deus do amor, o deus do desejo, né? E no final do banquete, Sócrates faz os apontamentos dele, que não vem dele, vem de Diotima, né, que teria sido a mestra dele nos assuntos eróticos, e ele faz a exposição final. A intenção de um diálogo como o banquete não é te produzir uma resposta sobre o que é o Eros. É te produzir uma série de contemplações e provocações sobre o que é o Eros, que vão sendo passadas em cada uma das pessoas que se levantam no banquete e fazem um discurso. Então, o Fedro levantou para fazer um discurso, ele está te provocando alguma coisa com isso, né? E ele está te trazendo para a contemplação do Eros. E a própria maneira como os diálogos são escritos, né, eles não são uma linguagem técnica, que nem escreveu Aristóteles, os diálogos são diálogos, eles são como se fossem tragédias gregas encenadas, servem justamente para a gente mobilizar várias partes e várias funções do nosso ser nessas provocações. Então, quando a gente abre um diálogo do Platão como banquete, vários desses personagens representam aspectos internos nossos que vão se levantando e vão trazendo aspectos do Eros para que a gente tenha uma contemplação do Deus. E a ideia é que a gente termine o diálogo tendo uma contemplação profunda do Eros, tendo um insight, uma intelecção sobre o Eros, e não que a gente saia com uma resposta. O Eros é isso, em que a gente consegue colocar num caderno de ensino médio de filosofia. O Eros para Platão é tal coisa. Não, ele está escrevendo diálogos, e os diálogos sempre têm contraposições, né? Você sempre tem esse jogo de palavras que uma contradiz a outra, e isso vai produzindo sempre experiências novas, enriquecedoras. Então, Platão é o cara da pergunta, e sendo o cara da pergunta, ele é o cara que abriu reflexões sobre vários elementos e vários aspectos da existência. Pode perguntar ali, alguém levantou a mão? É um pouco fora do tema que você está, mas ainda dentro do nosso tema geral, eu queria saber de você como é essa questão da teurgia... Não, desculpe. Como é essa questão do neoplatonismo busca essa conexão com o divino, e como você vê essa conexão com Telemann?
Tá, posso falar isso depois, quando eu concluir? Com certeza. Tá, Desculpe ter interrompido. Daí eu volto para essa parte, assim. Porque daí eu consigo finalizar relacionando com Telema, assim. Mas, então, Platão, né, é alguém que fez perguntas e fez provocações filosóficas, e ele abriu temas para a gente investigar. E pessoas foram inspiradas por essas provocações que Platão fez. Então, Platão vira para você e fala assim, cara, talvez a realidade não seja bem isso que teus olhos veem, teu ouvido escuta, e talvez existam outras realidades que você possa acessar de outro modo, que você acessa sem movimentar nada do teu corpo e nada dos teus sentidos. Isso é acessado. Isso é uma provocação que ele faz. E essas pessoas que foram provocadas pelas reflexões do Platão e que utilizaram algumas das terminologias que Platão utilizou, essas pessoas são chamadas de platônicos. Então, quem que são platônicos? São platônicos não só filósofos que escreveram e que produziram conteúdos filosóficos a respeito de temas que Platão levantou, mas também são platônicos os hermetistas, o corpus hermeticum, porque ele faz referência a todo momento à tradição platônica. São platônicos os gnósticos, né? A maior parte dos gnósticos, o gnosticismo valentiniano, por exemplo, é totalmente platônico, as reflexões que estão sendo abertas ali. E tradições, por exemplo, como oráculos caldaicos, que é o que fundamenta a teurgia na antiguidade, que foram oráculos revelados divinamente a Juliano Teurgo, também são de inspirações aí... que legal o livro do Iâmblico. Também são reflexões aí, são recepções de Platão, né? E no meio dessas pessoas todas que estavam refletindo sobre Platão, você tem um sujeito chamado Plotino, que foi muito importante na época, e produziu grandes reflexões, né? Plotino foi um novo Platão, ele produziu muita coisa. E os historiadores de hoje em dia, não na antiguidade, mas hoje em dia, olham isso tudo e chamam esses receptores de Platão de platônicos ou, a partir de Plotino, de neoplatônicos. Então, neoplatonismo são essas pessoas que estão recebendo os insights produzidos por Platão e estão produzindo novos insights a respeito disso, né? Esses são os neoplatônicos. Dentro dos neoplatônicos, você tem como muito importante Plotino, que é aquele que abre a escola, digamos assim, quando a gente olha do ponto de vista contemporâneo para a antiguidade, somos nós hoje que organizamos assim, eles não faziam desse jeito. E a gente também tem como muito importante Iâmblico, né? O Iâmblico foi aluno do Porfírio, que Porfírio, por sua vez, foi aluno do Plotino, e o Iâmblico é o grande desenvolvedor da teurgia, né? Das noções filosóficas a respeito da teurgia. E mais para frente a gente vai ter outros, como Próclo e etc., né? Então, a primeira pergunta sobre o que é neoplatonismo seria isso. Assim, a gente primeiro teve que definir o que é filosofia antiga e depois definir o que é Platão, para daí a gente pensar o que significa ser um platônico na antiguidade. Então, é uma pessoa que está buscando a contemplação do princípio divino da realidade, que está engajado nisso como um modo de vida e está fazendo isso principalmente a partir de insights dos diálogos platônicos, que seria a intenção original do Platão, né? E em relação às perguntas, né, agora sobre Telema, de modo geral, né, e neoplatonismo. Na verdade, quando a gente vai falar assim, de esoterismo ocidental, eu nem gosto muito desse termo ocidental, porque a gente tem que incluir os árabes aqui, tem que incluir o mundo muçulmano também. Mas o neoplatonismo, ele é a grande base para o que a gente entende como esoterismo ocidental. Por exemplo, como eu falei, só se a gente for para o corpus hermético e para o gnosticismo, a gente já tem tradições que, sem uma base platônica, você vai ter muita dificuldade de entender elas. Sem um entendimento de platonismo, a gente tem uma grande dificuldade para entender gnosticismo. A gente tem uma grande dificuldade para entender o que os hermetistas estão falando. A gente até consegue entender em alguma chave de leitura, mas não é a chave de leitura deles na época, porque eles estão usando termos gregos e estão falando em grego coisas que fazem referências concretas aos diálogos de Platão. Mas a mística judaica, por exemplo, a Cabala, é completamente influenciada pelo neoplatonismo. A disposição da árvore da vida, né, e a hierarquia dos planos de realidade é uma forma judaica de você ver as hipóstases neoplatônicas, que são os níveis de realidade do neoplatonismo. Você consegue pegar a árvore da vida e você colocá-la de lado com as hipóstases neoplatônicas e você ir fazendo as comparações, claramente, é facílimo de você fazer isso, né? Então, no Renascimento, especificamente, quando a gente começa a ter muita produção de literatura esotérica, com Marcílio Fitino, com
o Pico della Mirandola, que são esses filósofos que vão estar escrevendo sobre hermetismo, vão estar escrevendo sobre cabala, vão estar traduzindo o Corpus Hermético, vão estar traduzindo os oráculos caldaicos. Essa turma toda que está fazendo esse tipo de trabalho, está fazendo esse tipo de tradução, todos eles são neoplatônicos. E a base de todo esse sistema é neoplatônico. Então, quando a gente chega em Telema e a gente tem lá o Crowley recepcionando todos esses conteúdos, ele está recepcionando conteúdos que já pressupõem uma base filosófica anterior, que é a base do neoplatonismo. Só que você tem um momento, que é principalmente no século XIX, em que a metafísica começa a se distanciar, ela começa meio que morrer dos círculos esotéricos. Então, você tem práticas, você tem elementos ritualísticos, mas você não tem uma compreensão da metafísica que está pressuposta naqueles elementos. E aí a gente tem uma coisa que eu percebo atualmente, que é uma morte, aos poucos, uma dissociação da metafísica, da base elementar de todas as coisas, em termos de esoterismo, que ela começa a deixar de ter força, ela começa a deixar de existir e sobra só o conteúdo. Você não tem mais a forma anterior deles, que seria a própria metafísica. Então, o Crowley mesmo, quando ele está escrevendo, ele não está citando o neoplatonismo, mas o que ele está escrevendo está baseado no neoplatonismo, até porque os oráculos caldaicos foram traduzidos pelo Westcott, né, para o inglês na época, para uso na Golden Dawn, só que ele atribuía a Zoroastro na época. Né? Então você tem essa base metafísica ali dos oráculos caldaicos, mas ele não está fazendo citações diretas disso. E muitas pessoas que pegam para ler Crowley, ou qualquer um desses autores, sem uma base metafísica anterior, primeiro, que não consegue compreender ou compreende num sentido muito raso, sem profundidade. Você acha que houve uma perca, então, da compreensão da teosofia perene que há em cima disso? Eu vejo isso muito claro, assim. Quando a gente parou de olhar para o metafísico, que existia anterior ali, que era uma coisa que ela era dada até o Renascimento, mais ou menos, depois do Renascimento ela começa a ir desaparecendo. Quando a gente não olha para o metafísico e a gente olha direto, por exemplo, só para os escritos do Crowley, por exemplo, a gente perdeu muita coisa ali. Porque a gente fica incapaz de pensar coisas metafisicamente. E aí eu vou citar um exemplo para vocês, assim. Na metafísica platônica, neoplatônica, mas isso é meio que universal dos grandes sistemas metafísicos, assim. Você geralmente vai ter distinção entre dois níveis de realidade. Um nível de realidade que é um nível de realidade temporal, que se opera no tempo, e um nível de realidade que é um nível de realidade atemporal, que se opera no que os neoplatônicos vão chamar de o aionos, ou o não-tempo. O tempo, quando a gente se pergunta o que é o tempo, ele é um momento seguido após o outro, em que a gente consegue encadear o que vem do que está vindo depois, é um movimento. Tá? O atempo, ele não tem esse movimento, não existe uma coisa que veio antes para uma coisa que vem depois. É tudo instantaneamente. As grandes metafísicas antigas, as grandes cosmogonias antigas, por exemplo, a cosmogonia gnóstica, a cosmogonia gnóstica, que vai falar de como que todas as coisas nasceram do abismo, e desse abismo do silêncio foi produzido luz, que é a consciência primordial, essa consciência primordial se desdobra no pleroma, esse pleroma lá, no caso do Valentiniano, são 30 eons, esses 30 eons, acontece uma queda dentro dele, Sofia cai. Toda essa narrativa que dá origem ao demiurgo e que dá origem ao nosso mundo contemporâneo, dá origem ao nosso mundo atual, o mundo material, todas essas coisas acontecem no aionos, elas são atemporais, então elas nunca aconteceram e deixaram de acontecer. Elas estão a todo momento acontecendo porque elas estão fora do tempo. E uma pessoa que não tem essa compreensão metafísica, ela vai ler essa narrativa, ela vai pensar que foi algo que aconteceu, ela vai pensar que é tipo um Big Bang. E aí ela vai ter uma incompreensão metafísica, porque o Big Bang é uma estrutura temporal, é uma estrutura que se opera no tempo. E eles estão falando do aionos, que é o não-tempo. Eu, inclusive, esses tempos fui dar uma estudada um pouco sobre quemetismo, e eu abri para ler um livro do Mustafa Gadala, que é uma das grandes autoridades do quemetismo, e ele comenta sobre a grande... acho que ele está comentando de Num, né? E ele faz uma análise sobre como que se essa divindade primordial egípcia fosse a sopa de nêutrons que deu origem ao Big Bang. Quando ele falou aquilo, o que eu pensei, falei, esse cara não tem base metafísica, porque divindade está fora do tempo. Então, se está acontecendo em outra instância, não tem nada a ver com Big Bang. Big Bang é outra estrutura, sabe? Então, quando a gente não tem base metafísica, a gente não consegue pensar, por exemplo, o que é um Deus.
A gente não consegue definir o que é um Deus, mas metafisicamente isso está explicado há milênios, assim, sabe? Então, eu acho que a gente perde muita coisa, assim, quando a gente não tem essa base mais filosófica, essa base mais metafísica. E o que eu percebo que em telema, por exemplo, as pessoas que adquirem profundidade em telema enquanto tradição e que são telemitas profundos, são pessoas que não ficaram só em telema, são pessoas que foram para telema e mais alguma coisa. Então, o sujeito é telemita e budista. O sujeito é telemita e estuda a cabala tradicional judaica. O sujeito estuda telema e tantra tradicional, estuda telema e sufi. Aí você consegue ter a base metafísica, porque você foi buscar em outro sistema. Porque ela não é apresentada nas obras do Crowley, em telema. Ele até coloca nos comentários do livro da lei uma coisa ou outra metafísica, mas ele mesmo já está numa fase do pensamento ocultista que ele já não está mais dialogando tanto com essas estruturas metafísicas, então você perde um pouco, sabe? E aí você entra em algumas coisas que, como eu falei, algumas confusões metafísicas clássicas, como essa de achar que a origem de todas as coisas é o Big Bang, quando as coisas estão se produzindo fora do tempo, né? Se a gente leva isso, por exemplo, para telema, e a gente pensa que a gente pode fazer uma interpretação do Horus assumindo o trono do leste no lugar de Osíris, também como um fenômeno atemporal, e não como um fenômeno que se deu localizado no tempo, no espaço específico, em 1904, quando houve a recepção daquele livro, etc, etc. A gente pode pensar isso como um fenômeno metafísico, é uma coisa que a gente é provocado a pensar quando a gente tem uma certa base metafísica para pensar a realidade, assim, né? E para além disso, né, quando a gente entra no neoplatonismo, a gente tem que falar de teurgia, né? E a prática teúrgica é uma prática mágica ritual em que você bota a sua alma em receptividade para receber a manifestação dos deuses. Os deuses são os agentes da teurgia. Quem faz a teurgia são os deuses, não somos nós. A gente só coloca a nossa alma em receptividade para que os deuses ajam sobre ela. É assim que o iâmblico define a teurgia, né? Então, a ideia da teurgia por exemplo, o seguinte: você pega uma imagem, eu pego uma estátua e eu construo uma estátua de Vênus. E eu faço um ritual teúrgico para que Vênus possua aquela estátua e faça parte daquela estátua, né? Esteja presente ali naquela estátua. Aquela estátua tem que ser produzida magicamente de um modo que ela seja receptiva para conter o influxo de Vênus, para que haja a deificação da matéria. Do mesmo modo, funciona com a alma humana. A gente tem que conduzir a nossa alma humana a um estado de perfeita receptividade para que quando os deuses desçam, eles desçam e possuam, né? E ritual de possessão é um tipo de ritual teúrgico, né? Realmente, literalmente, possessão mesmo. Para que eles possuam a nossa alma e, ao possuir a nossa alma, né, eles deifiquem a nossa alma e a nossa vida encarnada. E a vida encarnada, com todos os elementos da encarnação, tornam-se deificados através do ritual teúrgico. Esse processo de recebimento das emanações divinas é um elemento, por exemplo, que a gente consegue extrapolar ele e pensar na recepção do livro da lei, né? Como um momento em que a alma se coloca aberta, disponível para receber um influxo que vem de outra instância, que é uma instância metafísica, então não é uma instância que fala a mesma linguagem que a nossa, então é diferente, e que está revelando uma mensagem sagrada. O neoplatonismo inteiro é cheio de casos de recepção de mensagens sagradas, oráculos. Se a gente fôssemos neoplatônicos olhando para Telema, a gente ia ver uma tradição de um teurgo, Aleister Crowley, que teve uma prática oracular e que recebeu um oráculo, que seria o livro da lei, né? Que seria o caso dos oráculos caldaicos, por exemplo. Os oráculos caldaicos é uma história muito interessante. Você tem Juliano o Caldeu, que é um teurgo, a gente não sabe se ele era membro de alguma organização, de onde que ele tinha os elementos dele, mas em determinado momento ele fez um ritual para ter um filho que teria uma alma angélica. Então a gente pode pensar numa espécie de um ritual de magia sexual ou algo nesse aspecto. Esse filho nasce e desde criança esse filho é treinado magicamente para conseguir receber as emanações divinas. Quando ele recebe essas emanações divinas, ele verbaliza elas e elas se transformam nos versículos dos oráculos caldaicos, né? Então, é um movimento de recepção também. Você vira um receptáculo para receber aquilo e externalizar aquilo teurgicamente. Os livros sagrados de Telema são totalmente teúrgicos, né? Eles são um tipo de teurgia muito própria. E a gente tem aquele elemento de que em Telema a gente leva uma visão, a gente é conduzido por uma visão que ela é pós-cristã, ela transcende o cristianismo, pode até englobar elementos do cristianismo, mas ela vai além do cristianismo
transcendendo o cristianismo para uma visão mais, na minha interpretação, mais politeísta da realidade, a realidade como prenha de divindades, se alguém discordar de mim, mas a realidade como preenchida por vários deuses. E os neoplatônicos são os politeístas por excelência, são aqueles que estão lidando com as divindades, são aqueles que estão lidando com o mundo do divino em seu sentido plural, em seu sentido de politeísmo mesmo, de manifestação diversa de divindades, e como que a gente, na nossa pequena alma, cede e dá espaço para todas essas divindades fazerem habitação, dentro da nossa própria pluralidade pessoal enquanto indivíduo, como que a gente se torna ali um bom receptáculo para lidar com essas forças, né? Então, a gente vê muita relação, assim, nesses aspectos de Telema com o neoplatonismo, mas algumas outras coisas, assim, se a gente for colocar mais, vamos ser mais incisivo ainda. Uma das principais práticas neoplatônicas é o contato com o teu ágatodaimon. Ágatodaimon é o daimon que é o responsável por reger o seu destino. E aí a gente tem uma noção, assim, que noção de destino para os neoplatônicos ela é um pouco diferente. Assim, destino é aquilo que emana de você por você se constituir sendo aquilo que você é. Por exemplo, não é parte do meu destino ser um grande matemático, porque eu não tenho grandes habilidades matemáticas. Então, a minha personalidade não permite isso. A minha moira, né, que é o meu ser, aquela divindade grega que tece o destino, a minha moira não me permite ser um grande matemático, porque outras habilidades me foram dadas, outras características me foram dadas. E a gente tem um ser, que é o Ágatodaimon, que funciona como uma espécie de um eu metafísico ali superior que rege o teu destino e que é responsável pela consciência do teu eu encarnado e das tuas ações no mundo. É uma coisa muito parecida com verdadeira vontade. Mas o Plotino, no tratado sobre o Eros, ele fala que o nosso Eros, que é o nosso desejo, a capacidade desejante do nosso ser, emana do nosso Ágatodaimon. Então, quando a gente tem desejo, o nosso desejo não vem de nós, mas ele vem do Ágatodaimon. E esse desejo do Ágatodaimon é como o desejo de Afrodite, que é o desejo universal. Então, ao realizar o meu Eros no mundo, eu estou realizando o Eros universal, que é o Eros de todas as coisas, que é o Eros que movimenta todas as coisas, e todas as coisas estão imbricadas como parte de uma mesma relação fundamental. Né? Isso é muito próximo da noção de verdadeira vontade. E vai além, porque o iâmblico define ainda os processos em que você entra em contato com esse Ágatodaimon. Né? E você, em determinado momento da tua trajetória, você recebe o nome dele e ele te ensina a forma como ele deve ser invocado. Né? É muito interessante, assim, é muito parecido com as apropriações que o Crowley faz da ritualística do Abramelin e de outras práticas para contato com o Santo Anjo Guardião, em que muitas vezes o anjo vai revelar o seu próprio nome, né? Vai ensinar o método particular de invocação, e isso está contido no iâmblico. Inclusive, se for para ser mais ousado ainda, o iâmblico, em determinado momento, fala que você chega numa parte da tua trajetória espiritual que você já está tão conectado com o teu daimon, que essa conexão ela é meio que desfeita, porque o teu daimon deixa de ser um daimon e você passa a se conectar diretamente a um Deus. E o que significa nesse processo? Que quando você está conectado ao teu daimon, você ainda tem uma individualidade. Quando você deixa de estar conectado ao teu daimon e fica conectado a um Deus, que é algo impessoal, universal, essa individualidade ela é aniquilada, não tem mais um sujeito individual agindo ali, e existe só a comunhão com o princípio da realidade personificado no Deus. Isso é muito parecido com a travessia do abismo, que é a segunda grande consecução telêmica, né? A primeira sendo conhecimento e conversação com o Santo Anjo Guardião, que é a manifestação desse contato com esse Ágatodaimon, com esse anjo, e depois, em determinado momento, até essa relação é uma relação que ela é aniquilada na travessia do abismo. Então você tem muitos paralelos, assim, são tradições que ela falam sobre coisas muito próximas, né? E nesse caso eu acho que dá para responder um pouco como que fica essa relação entre Telema e neoplatonismo, assim, no modo como eu vejo, né? E acho que o Thiago tinha perguntado na minha vida pessoal como é que eu encarno isso, né? Aí, já que você vai responder essa pergunta do Thiago também, eu aproveito já para deixar uma pergunta que vai conversar com como você encarna isso. Né? Dentro desse processo, desse contato com a divindade, dessa pluralidade de Deus e dessas múltiplas manifestações, como é que você encara essa questão? Existe uma unidade e ela se limita espontaneamente até chegar a gente? E esse processo teúrgico seria, na verdade, gerar aquilo que o Humberto Roden vai falar da ego-vacuidade,
para a gente alcançar a cosmoplenitude, ou existem partes separadas dentro dessa criação, como algumas outras pessoas acabam propondo? Como é que você vê esse ponto? E aí, aproveita e responde também a pergunta do Thiago, por favor. Tá. Eu achei interessante a tua pergunta, e eu acho que ela cai... A gente tem que ir para a definição, né, platônica do que é um Deus, quando a gente está experienciando um Deus. Traduz a pergunta dele para a gente, que é mais burro aqui. Que eu não entendi. Bom, pelo que eu entendi, que você colocou vários elementos na pergunta ali, mas você quer saber se essa experiência com o Deus, ela é uma unidade total, isso? Ou se ela... eu acho melhor você reformular a pergunta. Vou ampliar a pergunta. Né? A gente vai ter, por exemplo, dentro da sua visão de mundo, como é que você traz para a gente, aproveitando também a questão neoplatônica, você vai perceber que essa pluralidade de divindades, na verdade, é uma mesma divindade que ela se limita múltiplas vezes, e assim ela cria essa multiplicidade de divindades. E quando a gente vê a existência, não a realidade, mas a existência em si, que é essa projeção da realidade, que é aquilo que é móvel, transitório, e tem várias facetas que estão no seu eterno devir, essa existência, ela também é uma limitação autoimposta por essa própria divindade, e que você consegue reverter esse processo através da uma prática teúrgica, onde você esvazia o seu ego, né, essa ego-vacuidade, e através desse esvaziar do ego, você abre espaço para que essa divindade, esse algoide, por exemplo, né, ele possa penetrar nesse invólucro vazio de ego, e assim trazer essa cosmoplenitude por intermédio, como você citou, o exemplo do Jamblico, o Iamblico, né, uma vez que o J tem som de I, que ele entra em contato com o seu daimon e chega um ponto que ele se torna pleno nesse contato com esse seu algoide em si, através dessa prática que seria um movimento contrário ao movimento inicial da divindade de se constrangir e gerar a multiplicidade existencial. Não sei se ficou... O neoplatonismo inteiro é baseado em 2 movimentos que o divino faz. O primeiro movimento é chamado proodos, que é como que todas as coisas saem da unidade fundamental e produzem a multiplicidade de todos os seres. Então, nós aqui conversando somos consciências individuais, singulares, cada uma no seu canto, distribuídas espacialmente e temporalmente, né? Porque a gente foi produto, de algum modo, desse proodos, que é o momento em que a divindade sai de si e gera todas as coisas. Só que a partir do momento que o proodos acontece, você tem a manifestação já imediata da epístrofe, que é o momento em que todo esse movimento começa a se converter e retornar para a unidade, né? E lembrando, é aquilo que eu já tinha comentado, isso é um processo que se dá no aionos, no não-tempo. Então, isso está acontecendo a toda hora. A toda hora, todas as coisas estão nascendo e todas as coisas estão se convertendo na unidade fundamental. Então, tudo está nascendo e está se aniquilando no princípio divino a todo momento. Todo momento isso está acontecendo, porque isso não foi uma coisa que aconteceu, deixou de acontecer e vai continuar acontecendo. Então, você tem esse processo de como que o divino se multiplica, né, e produz as consciências individuais, e no momento em que essas consciências individuais voltam a se mesclar para o divino. Só que o que é muito interessante nesse processo é que, para o neoplatonismo, sempre quando você faz um movimento, automaticamente você faz o outro. Então, o voltar para o divino implica também numa ação no mundo. Então, a epístrofe, que é o retorno, implica numa proodos, numa ação no mundo. Então, a partir do momento que eu atinjo essa vacuidade do meu ego e eu retorno para a unidade divina, eu também preciso produzir alguma coisa. E as produções filosóficas na antiguidade neoplatônica são entendidas nesse sentido, como aquilo que eu produzo, que eu externalizo de mim, como criação, a partir do momento em que eu aniquilei a minha individualidade e voltei para a unidade divina, né? A única coisa só que é diferente no neoplatonismo é que eles não concebem que existe um Deus central por detrás da multiplicidade das divindades. Todo Deus
todo Deus é o Deus ultimal, é o Deus último da realidade, é o Deus primordial. Isso é uma coisa que dá um bug na nossa cabeça, mas é exatamente isso. Assim, por exemplo, você pega o Deus Marte. O Deus Marte não é entendido como uma parte do cosmos. Ele é entendido enquanto o Deus último, criador de todas as coisas e produtor de todas as coisas. Se a gente pensa assim, a vida, vamos olhar a vida nesse quadro mais geral, o universo inteiro. A vida é movimento, e a gente já concorda com isso, a vida é movimento, a gente concordou que Marte é o Deus supremo de todas as coisas. Só que alguém pode levantar e falar assim, mas a vida é amor. E a gente concorda que Vênus é a deusa suprema de todas as coisas, né? Então, todos os deuses são o Deus último. Todos eles são o ponto dentro do círculo da mandala da existência de todas as coisas. Eles não são partes da mandala, todos eles são o centro. Só que é como se esse centro tivesse várias luzes dentro dele, né? Uma luz é um deus, outra luz é outro deus, e assim você vai indo. Essa multiplicidade, ela inteira é encadeada pelos deuses, né? E não existe um lugar em que um deus não esteja, ou que uma força cósmica dessa não esteja, porque ele está justamente fora do tempo e do espaço, né? Uma outra coisa também que eu falei deles estarem em todo lugar é que, por exemplo, daimons e espíritos, vamos colocar assim, psiques, eles chamam de psiques que estão desencarnadas, que viram incorpóreas, que seria algo parecido com o que a gente vai chamar de espíritos. Eles estão em todo lugar ao mesmo tempo porque eles estão fora do tempo e do espaço. Foi dissolvida a parte, o componente do ser que é vinculado à temporalidade e à espacialidade. Então, por exemplo, às vezes a gente vê, eu vi esses tempos assim, um debate sobre isso, o cara de terreiro estava falando assim, mas não tem como a entidade estar num terreiro e no outro simultaneamente ao mesmo tempo, porque ou ela está num lugar ou ela está no outro. Isso também é uma forma que a pessoa não conseguiu pensar metafisicamente ali, porque a consciência está fora do tempo e do espaço. Então pode estar em qualquer lugar, né? Isso do ponto de vista neoplatônico, assim, né? Você já está com uma parte da tua consciência que é limitada por tempo e espaço, aniquilada quando você está num estado desse. Então as coisas estão em tudo quanto é lugar, assim. E esse tipo de pensamento que é um pensamento que a gente tem que aniquilar categorias muito elementares da nossa consciência, como tempo, como espaço, o modo como a nossa consciência se organiza no mundo. A gente tem que aniquilar isso para pensar o metafísico, que é o difícil. Mas é o que quando faz com que a gente comece a entender o processo todo, né? Não sei se eu respondi a pergunta. Perfeição a resposta. Respondeu sim, muito obrigado. Valeu. Lucas, você acha que essa falha de pensar de uma maneira metafísica tem a ver com essa tendência que existe hoje de interpretar todo o ato mágico como uma hipnose, um efeito psicológico? Sim. Você acha que veio da onde isso daí? Isso é da morte da metafísica. Quando a metafísica morre, você continua tendo deuses, mas você não tem mais onde botar eles porque você não tem mais o plano metafísico, você não consegue mais pensar assim, então você tem que colocar eles em algum lugar, e o único lugar que você tem para colocar é dentro da nossa cabeça. O Milo Duquette, ele tem uma frase genial que é assim, né? Tudo isso, toda magia acontece na sua cabeça, só que você não tem ideia de quão grande a sua cabeça é. Sim, exato. Então, e é muito interessante porque, assim, qual que é a visão do neoplatônica, né? Por exemplo, o que a gente chama de consciência é o que os neoplatônicos chamam de alma, mas eu vou usar aqui o termo consciência, né? Não é a nossa, para o neoplatonismo, não é a nossa alma que está no nosso corpo. A nossa consciência está no nosso corpo. Mas o nosso corpo está na nossa alma. Porque o universo inteiro, quando a gente contempla, e aí eu peço para vocês fazerem o exercício de vocês imaginarem o universo inteiro e tudo que vocês podem visualizar, essa totalidade que vocês estão contemplando dentro da mente de vocês estão contemplando dentro da mente, dentro da alma. Então a alma ela é maior do que tudo isso. E então você tem uma mente, que é uma mente que ela é muito maior do que qualquer outra coisa, do que qualquer outra instância, e a gente está inserido dentro dela. Então fenômenos podem ser da consciência, mas eles não são da minha consciência. Não sei se deu para entender mais ou menos o que eu estou falando. Então, um daimon, ele é consciência no neoplatonismo. Ele é pura consciência, mas ele não é uma consciência limitada à minha individualidade. Tem a ver com o fato X que na minha vida aconteceu tal coisa e por isso esse daimon, ele só existe como produto da minha consciência. Ele é parte da consciência universal. E esses seres, muitas vezes, eles têm uma existência independente da gente acreditar neles ou não, de a gente ter interações com eles ou não. Eles têm uma existência que nem o neoplatonismo árabe vai falar que eles têm uma existência imaginal. Eles vivem enquanto imagens autônomas nos planos metafísicos, assim. Mas quando eles interagem com a gente também, eles
passam de algum modo pelo filtro da nossa consciência, e aí você tem essa distinção. Então, mas o que eu quero dizer é, tudo está na consciência, de algum modo. Né? A gente não consegue dizer onde que termina aqui a minha cabeça, né? Tudo está na consciência, só que essa consciência é muito grande, né? E ela engloba todas as coisas, engloba todos os fenômenos, né? E esses seres espirituais, eles habitam a grande consciência. Então, Lucas, deixa eu fazer um ponto aqui. claro. Deixa eu questionar essa... Desculpe interromper sua linha de raciocínio, mas ainda dentro disso, você diria, então, que o ser humano, ele concebe o daimon como ele pode conceber apenas por conta de suas próprias limitações, e é por isso que cada pessoa vai ter uma experiência diferente, mesmo que com o mesmo daimon? Sim, eu acho que sim, é bem possível. Se a gente for olhar isso do ponto de vista neoplatônico, a gente fala que essa experiência ela acontece em duas hipóstases diferentes. Uma hipóstase é o nível de realidade do sujeito, do eu, que aí vai interpretar e interagir com isso de modo diferente. E outra hipóstase é a hipóstase mais elevada, que é a vida do daimon em si mesmo, que esse a gente não tem acesso. Entendeu? Ou para a gente ter acesso, a gente tem que atravessar a hipóstase do eu, e aí a gente consegue ter um acesso nele com a consciência em si mesmo, que aí é possível de fazer também dentro do neoplatonismo. Mas a gente tem que dar essa virada da nossa própria consciência para conseguir contemplar isso de outro plano. Daí a gente já não está mais vendo da perspectiva do eu, é da perspectiva de outra coisa, né? E é interessante, né? Porque... Desculpa, pode falar, André. Não, eu ia perguntar, é semelhante com a questão do inconsciente coletivo, onde você acessa essa informação num software compartilhado, né, numa nuvem, e você trabalha com essa informação de acordo com o seu repertório de vida, com a sua limitação de consciência. Exato. Né? Então, Exato. A própria ideia de inconsciente coletivo do Jung bebe muito dos neoplatônicos mesmo. Você tem a anima mundi, né, a grande alma de todas as coisas, é um conceito neoplatônico que é apropriado pelo Jung, e ele desenvolve isso nos trabalhos dele. E aí você tem esse discípulo do Jung, o James Hillman, que quando ele vai tentar entender mais a psicologia do Jung, ele não vai para Jung, ele vai para os neoplatônicos, ele vai ler Plotino, né? E vai ler Iamblico a partir do Marcílio Fitino também para formular a psicologia arquetípica, né? Os próprios conceitos do Jung, por exemplo, arquétipo, etc., são conceitos da filosofia platônica, né? Eu acredito que essa tendência existe como o resultado de uma reação da galera que tentou separar a prática mágica, a prática mística da religião. E ao fazer isso, se separou da religião, mas acabou ficando preso no materialismo. E é justamente a galera que mais preza pela liberdade e acaba aqui ficando mais presa. Total, e aí a gente tem esse vácuo que a gente não tem mais recurso metafísico, e metafísica é muito difícil, assim, é um tema que ele dá dor de cabeça mesmo, assim, como eu falei, eu saía das aulas do professor Bernardo, eu saía tonto, tipo, teve noites que eu fiquei sem dormir por conta disso, assim, porque é um assunto pesado, é um assunto denso, mas a gente está lidando com coisas densas e coisas pesadas, então a gente tem que sair desse imediatismo de dar explicações muito fáceis para fenômenos que são extremamente complexos, né? Um fenômeno, por exemplo, a interação com o daimon é um fenômeno extremamente complexo, né? E agora a pergunta é, que dica você dá para a galera que percebe que tem essa limitação e quer aprender a pensar metafisicamente? Onde é que a pessoa pode aprender mais sobre neoplatonismo? Eu tenho meu curso, né? fazer a propaganda, tenho meu curso de neoplatonismo. Eu dou aula particular, então se alguém quiser me procurar, e às vezes assim, a pessoa ela tem um interesse X, o meu interesse, eu quero compreender a morte, por exemplo, a gente vai trabalhar só com esse tema, assim, é parte da pessoa, do que a pessoa quer, do que a pessoa está buscando. Eu dou aula particular sobre isso, é um caminho, mas quem quer começar aos poucos, eu acho que é interessante começar o neoplatonismo pelo Pierre Hadot, pelo que ele fala da filosofia antiga enquanto exercício espiritual. Eu acho que é um livro interessante de você começar, e depois disso eu já recomendaria a pessoa ir estudar as experiências místicas no neoplatonismo, talvez através da tese de doutorado do Bernardo Brandão. A tese de doutorado dele é Ascensão e Virtude em Plotino. Mas é sempre bom você ter uma introdução à terminologia neoplatônica, porque, por exemplo, quando vocês verem que os neoplatônicos falam intelecto, isso é uma bagunça, assim. Quando as pessoas traduzem por intelecto, o que eles estão traduzindo por intelecto é um termo grego que é nous, se escreve nous. E isso é justamente uma coisa que é suprarracional.
Então, o intelecto, para eles, não é a nossa racionalidade iluminista, como a gente entende, é outra coisa. É onde está esse insight, onde está essa intelecção, que é outra esfera da existência. Então, é importante ter alguém auxiliando você, só para você, quando cai num texto e Plotino fala, porque o intelecto gerou todas as coisas, saber que não é algo que está pensando ali racionalmente, o intelecto é outra coisa, e sacando essas estruturas, essas diferenças. O seu curso, ele está onde? É da Hotmart. Quem quiser acessar, vai lá no Hotmart, procura neoplatonismo e vai achar, só tem o seu curso lá. De eu tenho ele no meu Instagram também. Tá, então o pessoal acessar lá o Instagram do Altman's Mask, que lá vai ter todos os conteúdos. Maravilha. Mas assim, eu recomendo que para você se aprofundar em metafísica, pode ser por qualquer tradição. Procura a tradição que mais faz sentido para você e se aprofunda através dela, assim, sabe? E vai nas coisas mais tradicionais mesmo, assim, que são as mais difíceis, as mais chatas, mas, por exemplo, assim, vai estudar Tantra, procure estudar o Tantra mesmo, não o Neo-Tantra. O Tantra tradicional mesmo. Coisas que foram feitas antes do século XIX. Porque coisas do século XX, coisas do século XIX já está enviesado já com essa visão contemporânea. E o legal de estudar essas coisas é você ir para um pensamento que é completamente diferente do teu. Um pensamento que está em outra temporalidade, outro tempo, outro espaço. Então, vai estudar Tantra, tem fontes, tem pessoas competentes, inclusive aqui no Brasil, muito competentes, que estudam o Tantra de modo muito sério. E o Tantra é muito metafísico. Vai para o Vedanta, tem coisas muito interessantes no Vedanta. Vai para o Taoísmo, tem coisas muito interessantes no Taoísmo. Mas sempre procura ir para aquilo que está mais distante, para aquilo que está mais fora desse nosso universo aqui, século XX, XXI, século XIX, para coisas que estão em outras esferas. Assim. Ou pegar uma cabala, mas vai para uma cabala judaica mesmo, dá uma saidinha um pouco da cabala hermética e vai para uma cabala judaica, porque tem coisa metafísica muito profunda lá. Isaac Luria, por exemplo, é profundíssimo. Você vai ter capacidade de pensar coisas que antes você não conseguia pensar. Então, essa é a dica que eu dou, sabe? Procurar nessas tradições mais antigas ali, mesmo que seja difícil. E muitas tradições, por exemplo, quando eu dou aula de neoplatonismo, eu falo para o pessoal, eu vou ter que te dar aula durante 3 meses para você começar a entender os textos que a gente vai trabalhar. E é isso, você vai ter que bater muita cabeça, vai ter que ter muita coisa, até que você vai estar começando a ter a experiência de ter os insights, que são os insights neoplatônicos. Com qualquer tradição vai ser assim, então tem que ter paciência também. É que o pessoal precisa aprender que, tipo assim, tem que se acostumar com o que é bom, não com o que é fácil. Exato. Cara, o que é bom dá trabalho, meu. Eu comparo muito magia, filosofia com arte marcial. Cara, o cara acha que o cara quer ter um monte de músculo, não quer fazer flexão de braço. Aí o cara quer ser inteligente e não quer ler, aí não tem condição, cara. Quem está escutando isso aqui, pô, a palavra do Lucas é maravilhosa, cara. Eu podia ficar escutando ele por horas, porque muito bacana. Aquela parte que você estava falando do Eros, mano, eu tive uns insights aqui muito loucos. Nossa. Hoje foi espetacular, cara. Mas é isso, não tem jeito, tem que estudar, tem que sentar a bunda e se, tipo, às vezes ler dói, cara, estudar dói, às vezes, como é que é? Tem que ter brio, né? Sim. O Platão tem uma frase que ele fala, o que é belo é difícil. Meu Sifu falava assim, não existem atalhos para nada que vale a pena. Mano, isso aí tem que tatuar em algum canto, porque é muito verdade. Mano. Não tem atalho para as coisas que valem a pena no mundo. Sim. Alguém tem mais alguma pergunta, cara? Porque a gente vai chamar o Lucas para outros assuntos, mas, cara, foi fantástico hoje. Eu acho que a galera que está assistindo já está fritando, né? Pô, Lucas, muito, muito obrigado por ter vindo hoje. Foi maravilhoso. E também você não falou dos teus livros, né? Como é que a gente faz para comprar os seus livros? E, aliás, fala um pouquinho desse livro, esse segundo. O Demônio do Deserto? O Demônio do Deserto. O Demônio do Que, aliás, Deserto... eu tenho ele aqui. Tem, eu te mandei ele. O Demônio do Deserto, ele tá para vender, tem na Amazon, tem no Clube de Autores, né? Ele se passa no mesmo mundo da Festa das Máscaras, só que no deserto, com os povos do deserto, e ele é mais metafísico que a Festa das Máscaras, assim, o Demônio do Deserto, assim. Ele tem muita coisa de telema dentro dele, porque ele foi... O Demônio do Deserto foi a síntese que eu fiz da minha experiência de 4 anos como iniciado na OTO. Engraçado que muita gente na pandemia se fechou na caverna e saiu com umas pérolas, né? Essa aqui é uma delas, com certeza. Com certeza absoluta. Paulo Jacobina, então, suas considerações finais. Bem, só agradecer, na verdade, né,
a sua presença. Daria para a gente continuar conversando aqui por muitos dias, que é algo bem atemporal mesmo, porque tem muita nuance para a gente trazer. Espero que você volte mais vezes, espero que já é a sua segunda vez que você vem dar uma entrevista, mas você já participou também de outras bancas aqui também. Sim. Venha mais vezes, né? Não se sinta acanhado, não tem nada para fazer, aparece, que vai contribuir bastante, se tiver mais temas também. E fica a dica para todo mundo, né? Uma coisa que foi dito aqui que é fundamental é a ideia daquilo que nós no Pedra de FA vamos chamar de prática filosófica. A gente precisa ter essa qualificação porque a gente sempre entendeu filosofia como prática. É aquilo que você vive de fato, aquilo que você entende, aquilo que você pensa deve ser transmutado na sua forma de agir. E se você quer conhecer um pouco mais, dá uma olhada no nosso canal, no youtube.com/Pedra de FA. A gente tem uma série de vídeos com os temas mais variados, mas sempre com uma pegada prática para você refletir sobre a sua existência. E caso você queira fazer parte de um grupo de estudo também e aprender de uma forma um pouco mais didática, dá uma olhada no nosso site, pedradeafiar.org. Ali você vai encontrar várias coisas sobre o Pedra de Afiar, inclusive vai poder se inscrever nos nossos grupos de estudo. André Correia, suas considerações finais. Cara, eu vou ser muito honesto, assim, tem muito desse assunto que eu fico totalmente perdido, mas eu me apegava, são tantas camadas nesse assunto, que quando eu me apegava a uma camada, eu falava, cara, que animal isso. Na hora que eu voltava para o assunto, eu já tinha me perdido, eu me pegava a outra, eu fui me perdendo várias vezes e me apegando a temas. Vou ter que assistir mais umas 2, 3 vezes para degustar o assunto com mais profundidade. Cara, fantástico, umas provocações que eu estava escrevendo, eu estava psicografando enquanto você falava. Muito legal mesmo. Espero ver você aqui mais vezes, não só né, dando aula aqui para a gente, mas compartilhando o boteco também. Muito legal mesmo. E se você quer ouvir e ler um pouquinho mais sobre bruxaria, @Conexão Pagã no Instagram, ou toda segunda-feira às 21 horas no youtube.com/Conexão Pagã. A gente troca ideia e explica muita coisa boa e muita coisa ruim também. Então compareça. Beijo para vocês. Robson Belli, suas considerações finais. Bom, falar de Jâmblico é bastante interessante para mim, porque eu fiz uma tradução do Jâmblico, está no Clube dos Autores. Acho que hoje deve ser uma das únicas em português, se não a única, né? Se você tem interesse, acessa lá o Clube dos Autores, digita meu nome, Robson Belli, Teurgia, vai estar lá, tradução do Jâmblico, para você poder comprar, tá podendo degustar um pouquinho. Eu não sou filósofo, não sou historiador, não tenho a qualidade do Lucas, mas estudo magia e práticas mágicas e tive que me apegar ao Jâmblico porque me faltava isso como telemita também. Eu concordo com o Lucas quando ele diz que se você não for buscar uma tradição mais antiga, você acaba faltando alguma coisa, realmente. E se você quer conhecer um pouquinho mais do Enochiano, enochiano.com.br, nós temos um grupo de estudos gratuito, com conteúdo, material gratuito disponível. Tem um pessoal lá que não é o pessoal, vamos dizer assim, mais bonzinho. Nós praticamos banimento todo dia e quase todo mundo é bem-vindo. Então, tentem lá entrar, se vocês conseguirem, parabéns. Rodrigo Lutarque, considerações finais. Olha, que aula! E já estou pedindo aqui para o Marcelo o link dessa gravação, que ainda nem saiu, porque eu preciso assistir ela de novo. Lucas, assim, já coloquei no carrinho seus livros aqui na Amazon, já estou de olho no seu curso. Assim, estou pedindo desculpas demais à minha carteira. Muito obrigado. Que aula fantástica. Por favor, volte. Volte, assim, se não tiver nada para fazer na terça, na quinta-feira, vem aqui que a gente tem gravação aqui e você pode colocar suas perguntas, participar e etc. Desculpa, Marcelo, já estou convidando. Assim, fantástico, adorei. E se você quiser participar disso, aqui, ó, catarse.me/TDC. Lucas, escreva aqui também, por favor. Revista Hermetismo. Está saindo aí a 20 de inverno. Você participando aqui do Catarse, você vai participar do grupo de Infância Azul, você vai ter grupos do Telegram, você vai participar de gravações como essa. Assim, só tem vantagem.
Então, catarse.me/TDC. Fantástico. Tiago Tomussauskas, tem Jâmblico no Morte Tem Súbita? uma coisa muito melhor que Jâmblico, que é o artigo Um Banquete ao Amor, um diálogo entre Platão e Telema, que foi escrito pelo Lucas, ele gentilmente cedeu para a gente. E lá tem um pouquinho explorando essas conexões que ele deu uma canja aqui para a gente. Que quiser explorar mais, é só entrar lá e acessar. Lembrando, o mortesubita.net não cobra pelo conteúdo, está lá de graça para todo mundo desde 1996. E todo mundo é convidado para acessar sempre. Mas se você começar a acessar demais, né? Está lendo durante as refeições, está acessando de madrugada quando devia estar dormindo, está prejudicando a sua vida social, espiritual e a sua higiene pessoal, considere acessar o catarse.me/mortesúbita e apoiar a gente para a gente levar isso para cada vez mais pessoas. E, Marcelo, vou querer fazer mais 2 jabazinhos hoje. Um é que eu tenho uma tradução na Amazon dos Oráculos dos Caldeus, que é uma tradução baseada na tradução inglesa, né, da Golden Dawn, e é a tradução mais barata que você vai achar lá na Amazon. Então, e assim, não comprem, porque eu vou colocar no Morte Súbita em breve também lá. Então, só dando um spoilerzinho. E o jabá que eu quero fazer é desse livro aqui, ó, Gnosticismo Telêmico, ele é da editora Daimon, escrito pelo nosso querido Thales Azevedo, Tal Hanu, que conta um pouquinho dessa história, né, mais puxada para o gnosticismo, mas como o Lucas falou, totalmente entranhada de neoplatonismo, e até Aleister Crowley e companhia. Então, quem quiser acessar, quiser saber mais dessa mistura de neoplatonismo com gnosticismo, vai lá no Morte Súbita, Um Banquete ao Amor, e compra o Gnosticismo Polêmico da editora Daimon. Valeu, galerinha. O Robson está falando aqui. É o História da coisa Magia. para falar aí. Não, é válido lembrar que é o seguinte, tem muita gente nova hoje, né? A galera veio em peso. A revista, na verdade, ela surgiu porque todos os textos que a gente coloca na revista, eles já estão disponíveis. O Paulo publica no Pedra de Afiar, o Thiago publica no Morte Súbita, no Enochiano, etc. Mas o que acontece é que, como você está acostumado, às vezes você precisa referenciar o trabalho e aí só está publicado na internet. E aí você tem que colocar lá referência www.blogspot. não sei o que, porcentagem, não sei o que. E a gente falou, pô, vamos então fazer uma publicação. Então a gente decidiu, a gente pagou e faz IFSBN, faz as publicações, junta o que tem de melhor e publica. Então, por isso que o pessoal paga assina, né, o catarse.me/TDC para receber a revista física, né? O conteúdo, esse aqui a gente grava, né? A galera do Mayhem tem acesso antes, mas depois a gente sempre disponibiliza de graça no YouTube, depois vai para o Spotify e tal. A nossa ideia é passar esse conhecimento para a maior quantidade de gente possível, né? E para vocês que estavam em casa, vou pedir de novo, então, dá like se você ainda não deu, segue o canal que é importante para a gente. O YouTube, ele tá difícil de divulgar canais de duração muito longa, né? A gente está percebendo, eu estava conversando com o Léo Lousada essa semana, que a gente vai fazer o simpósio essa semana, a Priscila está responsável por ele, eles já assinaram os contratos, está tudo bonitinho, então já guardem a data, 13, 14, 15 de outubro, depois a gente vai passar mais informações, e até me perco, eu fiquei tão empolgado que o negócio do simpósio está tão lindo e os convidados estão show de bola total, que eu até me perco aqui, mas enfim, segue o canal, dá o like, porque o YouTube, ele não divulga, ele está preocupado com shorts, com vídeo de 5 minutos, vídeo de 10 minutos. A gente fica aqui 1h30 falando umas coisas assim absurdamente profundas e tem pessoas, e a gente depende de vocês para fazer o boca a boca, né? Então, valeu, galera. Brigadão pela noite. Lucas, foi maravilhoso. Venha sempre aqui com a gente. Para vocês que acompanharam a gente, grande abraço e a gente se vê no próximo Boteco dos Illuminati.